Olá, programa Coma Bem na UFN TV e também no YouTube. Tereza Cristina Blasi, do curso de nutrição, eu, Bebeto Batic, do jornalismo. Hoje nós vamos falar daquela época do ano que a gente enche a barriga de comida, fica empanturrado, que é o final do ano, mas é óbvio que aqui no Coma Bem não vai ser assim, né, Tereza? Onde ele tirou isso? Tudo bem, né? Tem gente que faz tem isso, gente né? que faz, exatamente. Nós aqui do programa Coma Bem recomendamos que se coma pouco, não é, Bebeto? Se coma bem e pouco. Isso. Pra fazer uma rima, né? Coma bem e pouco. Porque, pessoal, a gente entende que as festividades de final de ano, elas sempre trazem em si um excesso. Um excesso. O que gera um desperdício. Né? Gera desperdício e o que a gente lembra hoje, né? Pensando no Brasil, com a insuficiência alimentar, com a quantidade de pessoas que passam fome, seria o quê? O que seria isso, Bebeto? Nós esbanjarmos e comermos em excesso. Nós temos que comer aquilo que é necessário. Então a gente sempre diz, né? Eu digo para as pessoas que o segundo prato de comida não terá gosto diferente do primeiro. Então no Natal a gente tem que pensar nisso. No Natal, nas festividades de final de ano. E a gente pensa que dentro dos alimentos que a gente deva comer, sempre aqueles que possuem um valor calórico menor, aqueles que têm uma certa refrescância, certo? Aqueles que nos trazem uma quantidade adequada de nutrientes. E lembrar também que esse final de ano, todos os finais de ano e nessa época, a gente tem muita fruta. Muita fruta. E aí eu vou usar o quê? Eu vou tomar água e vou comer as frutas. Então, por exemplo, agora no final do ano nós temos melão, nós temos melancia. Abacaxi que tem em cada esquina. Abacaxi, nós temos vindos do litoral, a gente não produz aqui na região. Algumas pessoas já estão produzindo, inclusive. Tem os morangos também. Morangos. Então, a gente tem uma série de frutas que são produzidas, uma quantidade imensa de diversidade, uma diversidade muito grande. Banana que tem sempre. Banana produzida aqui na Quarta Colônia. Então, são frutas muito boas. E até para colocar para vocês que acho que no verão a gente deveria comer muito menos do que a gente come no inverno. Por que será, Bebê? Porque no inverno precisa ter mais sustância. Gente, sustância. Não, continua isso. Vamos em frente. É linguagem popular, Tereza. Eu devo comer menos porque o gasto calórico em relação ao aquecimento corporal ele é menor. E o mais importante nesse final de ano é a hidratação. Então, eu vou comer essa fruta, vou tomar uma quantidade grande de água, saladas diversas. Tereza, uma pergunta que eu me lembro que eu fiz no primeiro programa que a gente fez juntos o suco substitui a água? Ele hidrata também o suco natural da fruta? Não. Não é a mesma coisa, porque quando eu diluo essa fruta, quando eu liquidifico essa fruta, o que vai acontecer? Eu vou perder algumas propriedades. Primeiro que eu vou expor essa fruta ao ar, tá? Então tem o fator oxidação, tá? Então eu já perco algumas vitaminas. E outra questão, as fibras também ficam reduzidas na sua quantidade. E aí na fruta mais água, mas tem mais uma coisa. A fruta mais água eu tenho o açúcar da fruta. Qual açúcar da fruta é, minha gente? Frutose. Isso, esse eu aprendi. Já acertou, ele aprende. Quase 8 anos de programa, né? Ele aprende. Eu já sei o que são aminoácidos. Ele já sabe o que é aminoácido também. Só esqueci, mas eu sei. Aliás, a gente pode ter aminoácido também nas festividades de final de ano. E no final de ano a gente falou das frutas, verduras, legumes, que são frescos, então criar molhos diferentes, não molhos com muita gordura, e depois nós vamos ver algumas coisas posteriormente sobre isso, e tentar ter uma refeição leve e comer, de fato, Bebeto, de uma forma adequada e saudável no café da manhã, incluir saladas, que é muito importante. As pessoas não fazem isso no verão, isso causa uma certa refrescância. E se eu não quiser tomar água, como muitas pessoas colocam, colocar canela, água colocar gengibre, limão, isso, uma rodela de limão. Faz uma água que tem um sabor que não o da água. Lembrar que a água é um solvente universal e, para tanto, somente ela hidrata de forma completa. E, gente, por isso que sede, água aqui. Quem sente sede no verão é uma coisa bastante importante. Não vai sentir vontade de comer carne. Vai comer gordura e vai comer açúcar. Isso é uma resposta metabólica do organismo. Então a água é essencial.
E a gente fica ouvindo as pessoas falarem sobre a questão da hidratação, né? Principalmente no verão, a água deve ser tomada sempre, né? Porque nós temos uma necessidade constante de hidratação, é 30 ml por quilograma. Então, por exemplo, eu tenho 62 quilos, calcula aí, Bebeto, ele não vai calcular, né? Mas 180. São quase 2 litros de água que eu preciso tomar. Você imagina quem tem um peso maior, precisa de uma quantidade de água maior. Já que tu está falando em litros e bebê, uma pergunta que não quer calar, que é do nosso amigo Daniel Quartier, não sei se você conhece bem. Sim. E a cerveja gelada no verão, nas festas? Gente, lembrar que toda bebida alcoólica, gente... E para o churrasco de picanha. Isso. Seja bebida alcoólica, ela sendo destilada ou fermentada, ela vai desidratar. Cada gole de cerveja, um gole de água, pronto, deu. E é verão, isso serve para os outros. E é importante, Daniel, para os outros álcooles também. Tomar cuidado com os destilados, né? Sim, por exemplo, tomar um uísque mata, né? Eu não digo que mata, né? Quem tem o hábito, pelo menos, tomar água junto às vezes, né? Tá, mas se eu colocar gelo no uísque? Não é a mesma coisa. Não vai, mesmo porque não acaba vai com a bebida, hidratar né? da mesma forma, Beto, não vai hidratar. Mas voltando às festividades de final de ano, a gente tem que lembrar que é um momento de reunião, é um momento de união, é um momento de estar com a família, com os amigos e falar principalmente daquilo que nos une, né, pessoal? O amor, essa solidariedade que nós temos que ter hoje em dia mais do que nunca, olhar para o outro de uma forma diferente, evitar algumas falas, né? Nós já passamos por um ano bastante conturbado, passamos por 2 anos de pandemia e, aliás, gente, a alimentação é importantíssima, tá? Como fator de proteção, principalmente frutas, verduras e legumes, como fator de proteção porque a Covid está voltando. Então se protejam também por meio da alimentação. Mas, Bebeto, eu queria colocar aqui para esse final de ano, a gente sempre faz coisas, nós fazemos aqui no laboratório, eu fazemos algumas coisas especiais. Mas hoje, hoje nós resolvemos fazer diferente, assim como nós temos feito, nós temos trazido convidadas para virem aqui para falar do seu trabalho. E hoje no programa Coma Bem, prestigiando aquilo que a gente tem de melhor dentro do curso, né, em relação a ser empreendedor, a fazer a diferença, nós teremos uma acadêmica que virá aqui falar pra gente sobre uma alimentação adequada e saudável. O que ela faz é muito importante. E ela tem uma linha de produção muito boa, que é a alimentação vegana e vegetariana. Então eu acredito, Bebeto, que quando a gente tem esse potencial de talento, né, que a gente tem um aluno que está fazendo nutrição e tem esse potencial de talento que consegue elaborar esse tipo de alimentação, trazendo para as pessoas saúde ou para uma linha de comportamento alimentar, que seria uma escolha alimentar, que seria o vegetarianismo, o veganismo, nós temos que prestigiar, porque nós temos um aluno que está sendo formado aqui, que além de conhecer toda a parte técnica, consegue ver esse alimento de uma forma nutricional científica. Então isso é importante. Depois, no segundo bloco, a gente vai trazer a Lisiara para falar com vocês, tá bem, pessoal? Até daqui a pouco. Então já voltamos, programa Coma Bem UFN TV. Já vamos ver o que temos aqui, né, Tereza? Até já. Programa Coma Bem de volta, segundo bloco. Nós agora temos a surpresa que a Tereza falou no primeiro bloco. Pessoal, voltando ao programa Coma Bem, edição final de ano e principalmente Natal, festa de final de ano. Isso. Aqui que eu falei para vocês, nós temos uma convidada muito especial. Falando do curso de nutrição e falando naquilo que a gente chama de alimentação adequada, saudável. É claro que nós temos que trazer aquilo que é construído dentro do curso e aquilo que já vem para terminar de construir dentro do curso. Nós estamos aqui com a Lisiara. Gente, Lisiara é uma profissional que trabalha de forma magnífica
no fornecimento de ceias, alimentos, principalmente veganos e vegetarianos. Mas hoje ela veio aqui para preparar, prestem atenção, para preparar, e preparou muito bem com a ajuda dos nossos acadêmicos, uma refeição completa e extremamente saudável. Bebeto, vou deixar que você entreviste ela, será? Pode ser. Pode ser? Tem vou deixar certeza? que ele fale. Elisiara, me diga uma coisa, tu estás em que semestre do curso? Eu estou no 6º semestre. No 6º semestre, e tu já tem o teu empreendimento, né? Já tenho, já fazem desde 2017, oficialmente, que eu iniciei essa produção de alimentos veganos e vegetarianos, com uma ideia nutritiva, né? Não aquele vegano e vegetariano pobre em nutrientes. A ideia é proporcionar naquele alimento o máximo de nutrientes que faça bem para o organismo daquele Tu vieste para a nutrição porque tu tinha teu empreendimento ou tu já tinha, o teu empreendimento surgiu depois que tu estava aqui? Na verdade, eu lido com alimentos desde os meus 14 anos. Então tu vieste Olha só, qualificar. Então, Vieste eu me qualificar. Maravilhoso, recordo gente, que eu olha fazia só. umas bolachas de farelo de Olha trigo só. que ninguém comia, só Sim. uma amiga minha que era diabética. Vocês vejam Sim. bem, gente. Com canela. Então, Tentando. nos anos Como é que 2000, era esse biscoito? Gente, fiquei curiosa agora. Era um biscoito bem simples, ele era um biscoito com ovo, água, canela e farelo de trigo. Naquela época não se falava em alimentos funcionais, Sim. né? Então eu preparava porque ela era diabética e eu queria ajudar ela, que ela tivesse outras opções Sim. sem ser bolachas Olha só, comuns. gente. Então era só eu e ela que comia naquela época, né? Mas daí dali em diante eu até fiz uma faculdade de Direito, me formei, trabalhei um período e depois decidi que eu ia realizar o meu grande sonho, que era o curso de nutrição, e aqui estou. Feliz Olha da só, vida. ela está pessoal. quase terminando, né? Lisiara, o que o curso de nutrição agregou em relação à tua prática profissional? Que, aliás, gente, eu posso dizer, eu já tive uma ceia que ela preparou para nós de Natal, espetacular, e uma ceia vegana. Sem sombra de dúvidas, eu acho que é a melhor de todas. A quantidade de alimento maravilhosa, o sabor inigualável, a qualidade nutricional assim excepcional. Tereza, Muito mas bom. antes disso vamos fazer tem muita gente que confunde, né, veganismo com vegetarianismo. Por exemplo, eu não como carne vermelha, mas eu não me considero vegetariano, porque, por exemplo, hoje eu vou provar essa carne que Você tem é um aqui. flexitariano. Ótimo, eu sou flex em tudo na vida. Gente, ele é flexitariano. Flexitariano é aquela pessoa que pode fazer 1 ou 2 semanas comendo alimentos ovo, lacto, vegetariano ou vegano, sem nenhum alimento de origem animal, sem uso de nada que seja de origem animal, não é, Lisiara? Mas tem pessoas que fazem, por exemplo, nós temos o Segunda Sem Carne, tá? Isso também acontece dentro dessa divisão. Flexitariano, gostei desse Ele é nome. flexitariano, tá, pessoal? Ele não é vegetariano, não é ovo lacto vegetariano. E o que nós temos hoje? O que você trouxe para mas nós eu fiz a fazermos? pergunta e não deixou ela responder. Eu não deixei ela responder porque ela responde muito bem e eu respondo por ela também. Tá? Vamos perguntar aos nossos qual é espectadores, vocês estão satisfeitos com a resposta da professora Tereza? Há muita procura sobre o vegetarianismo e o veganismo dentro da alimentação, Lisiara? Muito. E eu sempre penso que é possível as pessoas experimentarem outros alimentos sem, né, tu ter decidido, eu sou vegetariano ou eu sou vegano. Sim, eu acho que esse é o caminho, mostrar, apresentar aos paladares outras opções, possibilidades que sejam tão saborosas quanto, porém com aquela carga nutricional que a gente espera quando consome algum alimento, né? Então, prof, tem aqui, o professor Bebeto tem opções, tem um salpicão vegano, por exemplo, vou começar por ele. Pode dizer, porque ele seria uma vou entrada. começar por ele, joia. A entrada, o salpicão vegano, ele é um salpicão crocante e vegano. É vegano porque não tem derivados animais, nenhum tipo. Ele é feito com pepino, que traz uma crocância, o pepino japonês, o repolho, a cenoura, tomate, cebola roxa. E o bacana é o molho dele, que é um molho também vegano, é um molho muito saudável, que ele é feito à base de inhame, cebola, alho, salsinha e azeite de oliva. E não perde nada para uma maionese tradicional. Estão aqui os colegas este verde é a que já salsinha que dá a cor. Exatamente, a salsinha traz essa corzinha e um sabor mais destacado ali. Então o salpicão necessariamente não precisa ser aquele famoso que é com maionese, batata palha, absolutamente. Frango desfiado. Já vamos ter uma opção de carne, aqui. Não se faz necessário, né? A não ser que tu vá preparar só aquele salpicão, aí tu pode adicionar um frango
desfiado para tua família que gosta de um franguinho, aí a diversificação E aqui tu fizeste como esse Esse é um porquinho que ele foi assado com hortelã. E a gente sempre vê a receita com o alecrim, que harmoniza muito bem com o porco. Mas eu lembro que com o abacaxi, como fica bom, eu comecei a fazer em casa e gostaram bastante. Ele assado, um experimento com hortelã e que combina demais com esse abacaxi também. E o abacaxi ele foi só salteado? Sim, salteado, mas pode ser também assado se desejar. Também. O importante que nós temos aí, falando sobre a questão da nutrição em relação a esse prato, é que o abacaxi tem bromelina. E como ele tem essa bromelina, ele ajuda na digestão dessa própria carne. E lembrar que a carne de suíno hoje no mercado, ela tem um preço menor. E a carne de suíno tem algumas vitaminas do complexo B que outras não têm também. Foi uma ótima escolha, Elisiara, eu gostei muito. E uma experimentação que você fez. Vocês vejam bem, nós temos água com abacaxi e hortelã. Olhem só no que ela transformou. Então eu vou comer essa carne, vou ter essa doçura do abacaxi e ao mesmo tempo melhorando a digestão. Aquela refrescância para a época de calor, né? E que o abacaxi é barato, né? Tem todas as Essa esquinas. época ele está com preço muito bom mesmo, mais em conta. Ótimo. E para acompanhar que fica perfeito, a farofa assassina. Uma farofa. Uma farofa ele de gosta, banana. gente, a Lisiara deu risada, sabe por quê, pessoal? Porque geralmente quando o Bebeto vem ao programa e ele come farofa, acontece algum acidente. Mas hoje ele não vai comer farofa. Não. Fala do que tem nessa farofa aí. Essa farofa, ela pode ser servida para os veganos também, porque ela tem farinha de mandioca, azeite de oliva e salzinho. Ela é muito simples de preparar, basta dar uma fritadinha no azeite com sal, a farofa, e ao final, quando ela começar a dourar em fogo baixo, adiciona a bananinha. E para deixar mais bonito, foi colocado na frigideira só a bananinha sozinha, com um pouquinho de azeite e uma fritadinha para dar esse arzinho de crocância nela. Muito bem. Que ótimo! E essa aqui é uma opção para os ovo-lácteos vegetarianos, né? Porque ele é um quibe, ele foi feito com trigo, moranga cabotiá cozida com casca e tudo, para não perder as fibras e os nutrientes disponíveis, porque basta higienizar a casca, bater no liquidificador, adicionar o trigo um pouco hidratado e os temperos vai ser a gosto. Claro, vão ser a gosto. Por exemplo, a cebola e o alho vem muito bem nesse tipo de opção, porque como ela é adocicada, ela precisa uma saliência de sabor. E o alho poró para finalizar. No meio, o recheio é um creme de ricota com creme de leite. Mas pode ser feito com o que também, Elisiara? Então, pode ser perfeito para os veganos, prof. Pode usar, por exemplo, uma castanha de caju demolhada, triturada no liquidificador. Como recheio? Como recheio, olha um creme. Só. Pode gente, usar um tofu. Vocês estão imaginando? Eu tô por esse quibe aqui, gente. Que parece ser uma verdadeira delícia. Isso aqui seria a parte que nós além da farofa, né, vamos pensar nos nutrientes, né? Então, além da farofa, esse quibe viria complementar a parte de carboidrato. Seria? Sim, carboidrato. Porque nós temos a proteína, nós temos o abacaxi, que também teria um pouco de açúcar, nós temos a farofa e a banana, que também tem carboidrato, isso aqui viria complementar. Mas isso aqui tem algo bem importante, não é, Lisiara? É o grão integral. E o grão, eu tenho uma quantidade muito grande do quê? De fibra. De fibra. Também. E, prof, por exemplo, se for um vegano, como a gente já falou, pode triturar uma castanha e botar no lugar da ricota, ou um tofu para trazer mais proteína. Se a pessoa não vai ter a opção de suíno, pode utilizar o creme de tofu que tem no mercado, só bater no liquidificador com algum azeitinho. E além disso, por exemplo, até para um celíaco, se ele não pode consumir o trigo, por exemplo, professor Bebeto, pode substituir por uma porção de quinoa cozida. Olha que ela só vai que trazer maravilha. esse mesmo resultado de fibras, porém vai trazer mais nutrientes, como os aminoácidos e demais, porque a quinoa gente, ela é muito rica. Olha que prazer ouvir um acadêmico, além de produzir essa quantidade de alimento, falar das propriedades nutricionais. Que maravilha, Elisiara. Muito obrigada pela oportunidade. Produz conhecimento também. Conhecimento. Essa diferença que o curso de nutrição da Universidade Franciscana faz, tá? Ele põe brilho nos olhos, tá? Ele faz total diferença quando a gente pensa na construção da nutrição e dos alimentos. Brilho nos olhos e água na boca, porque chegamos ali ao... Ai não, Bebeto, eu estava esperando um pouquinho. Gente, ele sempre tem que colocar as coisas para frente. Claro, pessoal, porque eu cuido do tempo do programa, você não vai estourar. Prestar bastante atenção.
E essa quantidade de alimentos que nós temos aqui, Lisiara, daria para mais ou menos 4 pessoas? Sem dúvidas, sem dúvidas. Para uma família de 4 pessoas, ou então, se for menor, pode guardar, armazenar para o outro dia também, ótimo, né? Ótimo. Então, esse quibe ele é muito versátil, pode ser feito com muitos ingredientes, pode ficar mais rico em nutrientes, se transformar vegano também. E agora, o famoso bolo molhado de coco, que o pessoal tá muito querendo experimentar. Eu já vi os olhinhos brilhando. Ele também é rico em fibras, porque ele não vai farinhas, ele é feito só com o coco natural, que tu pode comprar o coco congelado, por exemplo, porque ele tem muito mais sabor, gorduras de boa qualidade que a gente vai, né, ingerir. E ele é proteico também, porque ele não é vegano, mas ele tem ovos, né? Ele contém ovos na receita. E ele tem uma quantidade pouca de açúcar. Por quê? Utilizando o coco, que já traz um sabor adocicado, e as ameixas de cobertura, não precisa botar aquela quantidade. Ameixa preta. Ameixa preta sem caroço, picadinha, fervida, para trazer uma umidade. E o bolo não precisa a quantia de açúcar tradicional, por exemplo, aquela receita vai 2 xícaras. Não, tu pode botar uma meia xícara, porque já vai ter o coco, já vai ter a ameixa, e fica uma doçura agradável e não que fica sacia. enjoativo. Não enjoa, fica saboroso. Um bolo inclusivo para muitas pessoas que... até para um diabético que tem uma alimentação equilibrada, tem os níveis, por que não vai comer um bolo desses, né? É um bolo indicado, inclusive, para esse tipo de pessoa. Nós colocaríamos aqui um pedacinho muito pequeno, né? Nós colocaríamos aqui quais são os ingredientes que vão no bolo para ser assado e quanto tempo esse bolo leva para ser assado? Sim, os ingredientes são 4 ovos, 3 xícaras de coco natural, meia xícara de açúcar mascavo, veja bem, para a quantidade, né, ele ainda bem reduzido de açúcar, uma garrafinha de leite de coco e 4 colheres de azeite de oliva. Gente, ainda tem azeite de oliva aqui? Eu optei pelo azeite de oliva nessa receita, porque não ia salientar o sabor dele, né, ia ficar mais nutritivo. Muito bom, muito bom. E quanto tempo tinha essa? Quantas ameixas, mais ou menos? Em torno de 300 gramas, não contei pelas unidades, eu contei pelo pacotinho, em torno de 300 gramas. E no forno ficou quanto tempo? Ficou 40 minutos, em fogo médio. Em fogo pra médio. Ele, como ele é úmido, para ele ter uma cocção mais parelha, assim, mais uniforme. E continuar úmido. E continuar úmido, exatamente, porque a caldinha vai ajudar. Desculpem, gente, mas eu acho que eu vou ficar aqui, ó, acho que eu vou pensar no programa com a Bem de Natal, Isso, só aqui na então, frente. Antes disso, a gente deseja... Não, mas eu já vamos terminar, Bebeto. Eu vou só aqui Feliz sentir o Ano aroma, Novo, tá, pessoal? Natal. Está maravilhoso, maravilhoso. Porque nos outros natais a gente preparava tudo e hoje a gente teve essa festa gastronômica. Lisiara, muito obrigado, muito nós que te agradecemos pela sua Muito disponibilidade. Obrigada, A gente deseja a você sucesso no seu empreendimento e que você aplique todo o conhecimento teórico, científico naquilo que você fizer e coloque para as pessoas que ter uma alimentação adequada e saudável não requer um gasto muito grande, tá? Ela está diretamente relacionada com a saúde. É claro que a gente sempre fala, né? Comer e fazer atividade física e se hidratar. Lisiara, uma palavrinha de despedida para esse nosso programa de Natal aí pro nosso público. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, confiança dos professores, pelo convite, dizer que eu fiquei muito feliz de estar aqui, podendo preparar, estar com os meus colegas, trocar ideia, apresentar receitas. E, em suma, dizer que o Natal, o principal é estar em família, estar em paz e sempre projetando o amor ao próximo, e uma sutil culinária é capaz de transformar, assim, uma ceia num momento de alegria, de confraternização e de amor. Que é o que nós defendemos aqui. É o que a gente pensa. Então, pessoal, a gente deseja a todos, tá, que assistem essa UFN TV. Aliás, nós temos tido muitas pessoas perguntando, muitas pessoas procurando o programa Coma Bem. A gente agradece a UFN TV, agradece a universidade por essa oportunidade de mais um ano
a gente concluir indo para o 8º ano de programa e colocando para vocês o melhor da vida nesse Natal, que o Natal é muito mais sentir do que utilizar o Natal como meio comercial. Então, o sentir, o estar presente, estar em família e lembrar das pessoas que hoje estão em segurança alimentar. Pensar nesse fator. Obrigada a todos, um Feliz Natal, até o próximo ano. E eu queria agradecer aos nossos técnicos aqui, o Vicente, o Daniel e a gurizada aqui também da nutrição e a Maria, que está lá no fundo escondidinha. Né? Isso. E lembrar que vocês já devem ter visto aí o contato da Elisiara para poder fazer as encomendas para o final de ano também, né, Elisiara? Pelo Instagram do Culinária Artesanal pode ajudar você a facilitar a sua ceia de Natal. Beleza, muito obrigado. Muito um obrigada. bom final de ano para todo pessoal. mundo. Obrigado, Daniel. Voltamos Vicente. em 2023. Vai lá.